Muito bem, já estamos de volta. Hoje o programa tá agitado, hein? Olha aqui, quer ganhar a camisa do Brasil e conquistar o seu carro novo? Então a hora é essa, meu caro. Você que tem mais de 18 anos pode comprar o seu carro por apenas R$ 299. É isso mesmo, menos de R$10 por dia, mas compre agora mesmo, hein? Você vai pegar o telefone agora, vai ligar para 3003-4443. Se você tem um carro usado, pode entrar como lance. E olha só que moleza, com o seu lance, você pode diminuir ainda mais o valor da parcela ou prazo de pagamento. Olha só que mamata. Só mesmo a Um Brasil para fazer isso por você, hein? Mas ligue nesse minuto e compre o seu sonho. 3003-4443. Ainda não ligou? Tá esperando o quê? Pega o telefone agora e liga. Aliás, pode até ser um intervalo, mas ligue, não deixe de ligar. E um detalhe, você vai comprar o consórcio, você vai realizar o seu sonho e concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana. Imagina você, carro novo, R$25 mil na mão para gastar como quiser. Você não vai perder, vai. Ligue 3003-4443. Temos condições especiais para você que é de Governador Valadares. Alô, Valadares, ligue agora, 3003-4443. Seu Chevrolet, por menos de R$10 por dia, é só na Um Brasil. E os 10 primeiros que ligarem e comprarem um consórcio vão ganhar uma camisa do Brasil para mostrar o seu amor pela seleção, já que amanhã tem Brasil, é ou não é? É a promoção da Um Brasil, 3003-4443. E além do futebol, você não vai deixar sua outra paixão para os 45 do segundo tempo, é ou não é? Conquiste o seu novo carro agora, 3003-4443. Você ganha um salário mínimo, tem um plano que cabe no seu orçamento. Não deixe de ligar, 3003-4443. É a Chevrolet Um Brasil, Zil. Olha aqui, em cobranças de falta, o Ronaldinho é expert. E aí você viu aí, né, contra o Fluminense. Diego Cavalieri, vem cá, Paquito. O Diego Cavalieri que sentiu, né? Ele só olhou de um lado, olhou de outro, 64 gols na carreira. É isso mesmo. Quer ver mais? Roda aí. Ronaldinho ajeitando a bola para uma cobrança de falta. Momento de pavor dos goleiros, perigo à vista. Diego Cavalieri que o diga. 2 cobranças e 2 golaços. Vai para a cobrança, bateu! Gol! Acabou resolvendo a partida em 2 bolas paradas, é uma qualidade que ele tem, infelizmente. Pecamos, não pecamos porque foi falta, a bola parada e ele acaba fazendo. E se tivesse mais uma oportunidade contra o Flu, as chances de balançar as redes seriam grandes. Acredito, se tivesse mais uma falta, a chance era grande. Com as cobranças certeiras contra o Fluminense, Ronaldinho chegou à marca de 62 gols de falta na carreira. Se está difícil furar a defesa adversária, com R10 em campo, a bola parada se transforma em uma alternativa fundamental. Brilhante. E é engraçado que até comentar algo que é só nosso, que aquela bola que o Berola sofreu a falta, que o Leonardo Silva chutou e o juiz deu a sequência, ele comentou com a gente que se tivesse sido falta, a próxima batida de falta dele seria por baixo da barreira, porque com certeza o Cavalieri ia esperar ou por cima da barreira ou no canto dele. Um exímio cobrador de faltas que gosta de inovar nas cobranças, por cima ou por baixo da barreira. Craque com a bola rolando e com a bola parada também. Amanhã, Ronaldinho pode fazer mais uma vítima na cobrança de falta. O Vitória no Barradão. É nossa referência, né? E quando ele está no dia inspirado, não tem bloqueio que ele não consiga ultrapassar, né? Muito bem, Josué tá aí. O Ronaldinho Gaúcho tem sido um jogador importante ao longo da temporada. Aliás, desde a temporada do ano passado, porque de fato o time corre por ele, né? E essas faltas têm sido fundamentais. Aliás, a bola no pé do Ronaldinho, pega as assistências e as faltas aí, vocês vão ver mais ou menos do que a gente está dizendo. É um dos melhores cobradores de faltas do Brasil hoje, Júnior Brasil. E ele está à frente de hoje de Juninho Pernambucano, ele está à frente de qual outro jogador que para você é referência? Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Everton. Parabéns pela iniciativa. Foi bacana essa matéria. Agora. Não, estou dizendo sobre a matéria do encontro do Douglas com o Lucas Silva. Daqui a pouco a gente vai. Aliás, você, torcedor do Cruzeiro, fique por aí. Daqui a pouco rola a matéria. Parabéns pela iniciativa. Valeu, que a gente sabe que partiu de você. Brasil, é o melhor cobrador de falta do Brasil hoje? Futebol é momento, mas você lembrou muito bem o Juninho Pernambucano, que para muitos já foi o melhor cobrador do mundo. Mas o Ronaldinho vive um momento sensacional, é um gênio, é acima da média. E você lembrando aí o Juninho, a gente lembra inclusive uma geração que
pode daqui a pouco estar parando, e a gente não encontra nessa geração que está chegando a mesma qualidade. Aí você olha, Alex, o Rogério Ceni, não de hoje, mas de um tempo atrás, Paulo Baier, até um Zé Roberto, Marcos Assunção, que já parou, que cobrou demais também. Não, né? Só tá você já não escuta mais. Ele e o Rogério Ceni pararam. Os dois não... O Rogério Ceni vai bater. Você tá atrapalhando. Mais. Tá atrapalhando. Então, uma geração que está indo embora. Agora, Ronaldinho de todos, sem dúvida, ao lado do Alex também, outro que vive um momento sensacional. Mas Ronaldinho é gênio, não é à toa que foi eleito melhor do mundo. E como cobra, ele coloca com a mão. É sensacional. Sensacional. Cadu Doné está, de fato, entre os melhores. E até que ponto essa bola parada, na sua opinião, pode ser fundamental, até mesmo lá no Mundial, Cadu? A gente já está vislumbrando lá, porque é fato, vai disputar mesmo. Boa tarde, Everton, boa tarde a todos. Lá pode ser mais importante ainda, um jogo só, jogo difícil que a gente imagina, um timaço do Bayern, pode ser decisivo nesses detalhes assim. Agora é um dos melhores do Brasil, do mundo, e os números mostram isso. Se a gente pegar esse número de 64 gols de falta marcados na carreira, então ali batem com aqueles que a gente considera os maiores batedores de falta. Se for olhar o Beckham, o Chilavert, o Rogério Ceni, que o Júnior citou, todos estão mais ou menos ali nessa faixa, o próprio Alex. Então, esse número, 60, 70 gols de falta na carreira, é um número grandioso, dos maiores da história. E eu acho que o Marcos Assunção tem um pouco mais, pela passagem na Espanha, que ele fez muitos, mas ele está ali no primeiro plano, no hall de cima dos batedores de falta. Aqui, até pedir de repente para a produção, até para a gente estar municiado aí, até lembrar mais ainda do passado, quantos gols Nelinho e Éder fizeram, nossa história aqui. Zico também, né? Zico também. O Zico fazia Nelinho, muito gol para mim, foi o melhor lateral direito que eu vi. A gente não pode esquecer também do próprio Marcelinho Carioca, não é? Que também foi um grande cobrador de falta e tal. Dilmar, eu sei que você não fica em cima do... Aliás, falando em Éder, deixa eu dar um beijo aqui pro meu irmão Éder Aleixo, que está assistindo a gente agora. Beijo. Ontem a gente marcou um esqueminha lá para tomar uma gelada e tal. Grande Éder Aleixo, meu irmão, beijo aí você pra não você. Chama a gente não, né? Não, só mas, você o Éder. Não, mas porque negócios envolvidos. Você, o Everton aí, hein? Tá Dilmar, bom, hein? eu sei que você não fica em cima do muro, você nunca ficou e não vai ser agora. O Cadu citou ali o Alex do Cruzeiro como um dos grandes batedores de falta. Quem é mais competente, o Alex que ainda joga ou o Ronaldinho? Em termos do que fez na carreira no contexto faltas, cobranças de faltas, o Alex, porque o número dele é maior até em relação ao Ronaldinho. Mas o Ronaldinho tem na complexidade do futebol dele, né, lances e histórias maiores do que o que o Alex conseguiu fazer. Até em termos de seleção, que o Alex não teve essa chance de ir a uma Copa do Mundo, de ter esse retrospecto. Agora, a importância do Ronaldo é tão grande, mas é tão grande que é por isso que o Cuca disse na coletiva assim, olha, eu sei que a imprensa está questionando o fato de eu estar poupando o Ronaldo algumas vezes, e eu poupo porque ele é tão importante para o Atlético assim. E é exatamente por isso que a imprensa questiona, porque se o Ronaldo não tivesse em campo na última partida, com a ausência de chutes a gols do Atlético, teria sido o quê? 0-0? Porque o Atlético não está chutando a gol. Então o Ronaldo, nas dificuldades que ele teve da armação do time, ele conseguiu, na bola parada, fazer a diferença. E é por isso que a gente questiona quando ele não está em campo, devido à importância que esse jogador tem e o momento que ele atravessa. Porque se não der tocando a bola, se não der na armação, ele ainda tem esse diferencial da bola parada. E eu vou dizer a você que está em casa, principalmente a você, torcedor atleticano, que batendo um papo com o Assis, que é irmão empresário do Ronaldinho, na última quarta-feira lá no Independência, o Assis disse o seguinte, está sendo feito um trabalho com o Ronaldinho, um trabalho muito complexo com o Ronaldinho, para que ele chegue voando na reta final dessa temporada. E aí o Carlinhos Neves, com todo o departamento de fisiologia e tal, lá no Atlético fazendo um trabalho para que ele chegue ainda melhor no final do ano e para que ele comece a temporada de 2014 voando também. Então as perspectivas são as melhores possíveis para o final da temporada e para o início da temporada que vem. E uma outra coisa também destacada pelo Assis, o Ronaldinho raramente se lesiona. E não quer dizer que ele não corra, às vezes ele corre, às vezes ele também marca, ele ocupa espaços. Então, existe um trabalho especial feito com o Ronaldinho e aí a gente parabeniza, né, o Carlinhos Neves e também o departamento de fisiologia do Atlético lá, que tem realmente feito o Ronaldinho jogar cada vez melhor. O Ronaldinho está, de fato,
cada vez melhor. Para falar mais do Galo, agora ao vivo, o Mr. Band, o repórter Luciano Dias. Eu ouço a aglomeração, as pessoas gritando na porta da Band. Luciano, que vai contar pra gente sobre amanhã no Atlético, né? Treinou essa manhã, Luciano esteve lá na cidade do Galo e traz as novidades. Qual é a sua aí, Lu? Nada disso, Everton. Quem comanda aqui a porta da Band é você, o simpático de Minas, conhecido pelo Brasil todo, né? Tá bom, Lu, tá bom. Vem, Everton, hoje foi o último treino antes do jogo de amanhã contra o Vitória no Barradão. O técnico Cuca não conta com o Leonardo Silva com o Hever e com o Pierre, que estão suspensos. Além deles, Marcos Rocha e Jô estão servindo a seleção brasileira. Antes do treino, o Cuca conversou com os prováveis titulares e o Michel, que não foi nada bem contra o Fluminense, foi vetado. Na vaga dele entra o Rosinei. O Rosinei e o Luan vão revezar na lateral direita. Hora um faz o papel de lateral, outra hora faz o papel de volante. E a provável escalação do Atlético vem com Vitor, Luan ou Rosinei ali na lateral direita, Leonardo Silva, Emerson, que ocupa a vaga do Hever, suspenso. Na lateral esquerda, Richarlison mantido, porque o Júnior César está gripado, não treinou hoje, está fora do jogo de amanhã. No meio campo vem o Josué, com o Rosinei ou o Luan revezando. E no setor de ataque, a mesma escalação contra o Fluminense, Ronaldinho, Fernandinho, Tardelli e fugiu o nome aqui agora. O Guilherme, exatamente, o Guilherme. Guilherme, Tardelli, Fernandinho. O quarteto que não conseguiu furar a defesa do Fluminense na última partida. E outra informação, Everton, o Dátolo treinou normalmente e também está relacionado para o jogo de amanhã. Ô Lu, me diga uma coisa. Como é que repercute ainda essa parada do Leandro Donizete? Como é que seguem os trabalhos do Donizete lá no Galo? Olha, o Leandro Donizete uma contusão foi até estranho, porque ele ficou relacionado em algumas partidas da Libertadores e, de repente, a contusão piorou. Até conversei com o Leandro Donizete lá na cidade do Galo. Antes da semifinal contra o Nils, ele falou, semana que vem estou de volta, com muita empolgação, mas já se passaram 3 meses e o Leandro Donizete até hoje não retornou aos gramados. Não tem uma previsão certa de quando ele volta, mas eu acho que dentro de 2 meses, um mês e meio, ele deve retornar aos gramados. Trabalho intenso do departamento médico do Atlético para acelerar o Leandro Donizete, o retorno dele. E para o final do ano, ele está bem para o Mundial, né, Everton? Eu acredito até, Luciano e amigos aqui, que essa cautela com o Leandro Donizete passa também, Dimara, por ele chegar muito bem, ou para que ele chegue muito bem ao Mundial. Porque não adianta falar que não tem essa preocupação com o Mundial, porque tem, e é muita, bem maior do que todos imaginam. Obrigado, Lu. Abraço para você, obrigado, seja sempre muito bem-vindo. Grande Luciano Dias, o Mr. Band. Está certo de segurar, preparar 100% o Leandro Donizete, não saltar etapas para que ele volte de fato melhor? E nem está sendo possível isso, né? A informação que a gente tem é que, na verdade, a condição foi muito mais grave do que se imaginou, né? Na verdade, ele se recupera, volta aos treinamentos e aí ele tem mais uma vez uma ruptura na questão muscular, ou seja, ele está com a musculatura enfraquecida. O trabalho que está sendo feito com ele é de reforço muscular. Ele é um jogador importantíssimo, até porque o Atlético não conseguiu contratar outro volante nesse nível, né, da marcação, da forma como ele contém por ali. Então, a contusão é muito mais grave do que se imaginou. E aí, neste momento, é uma recuperação. Ele está na cidade do Galo às 6 da manhã e vai embora às 6 horas da tarde para ver o comprometimento desse jogador e do departamento médico do Atlético em estar resolvendo as circunstâncias do Leandro Donizete. Agora, fica aí essa dúvida na lateral direita. As laterais do Atlético têm sido muito contestadas. E como é que fica, Brasil? O Júnior César segue no banco, dá então o Cuca uma moral para o Richarlison e ele volta como titular, e na direita segue essa dúvida. Ou seja, ele tem o Michel. Eu não gosto desse negócio de improvisar, é um negócio bem complicado. O Atlético, às vezes, ele improvisa e funciona. Tem um limite. Né? Como o Luan, por exemplo, jogando como segundo volante. Quando o Cuca lançou a ideia, ele foi muito bem. No jogo contra o Fluminense, já ficou meio confuso, mas eu nem culpo o Luan e nem o Cuca. Eu acho que foi um contexto. O time todo esteve muito confuso, principalmente no primeiro tempo. Agora, como é que funciona? Segura o Richarlison, prepara o Richarlison para ele voltar um pouco melhor, ou lança de novo e dá moral para ele, principalmente porque o jogo é fora, Brasil? A questão é o seguinte, se o jogo fosse aqui em Belo Horizonte, o Richarlison não tinha a menor condição de ser titular.
Isso aí é fato, é evidente, é uma coisa que o Cuca deve ter essa clareza. Ele, de repente, está querendo resgatar o moral do jogador para uma sequência, para que ele possa mostrar a utilidade dele, ter uma conversa com ele, Richarlison. É isso aqui. Ou nessa, você vai e mostra esse algo mais, ou acabou o seu ano. E daqui a pouco ele vai falar. Então você tem que fazer esse diferencial. E o Júnior César sabe que está na bica. Se o Richarlison mais uma vez não for bem, ele vai voltar. Agora, com relação ao improviso. Improviso tem um limite. O Luan vinha fazendo muito bem a função de volante. Agora, para quem então o Michel? Se o Michel mostrou que não tem condição, por que também não fazer esse trabalho de resgate com o Michel? Porque aí vai improvisar o Luan, o Rosinei é outro que também não está muito bem. Acredito que quem vai ali para a lateral mesmo vai ser o Luan, mas tem um limite. Poderia estar fazendo o mesmo com o Michel. Michel, é uma sequência, é fora, vai você, porque daqui a pouco, com tanta improvisação, você perde aquele cara que é o da posição. E outra coisa, reclama-se muito sobre a questão de ritmo de jogadores, mas o cara entra num jogo como titular, no outro ele não é nem relacionado, no outro ele é reserva, no outro ele é titular. Tá mexendo demais. Tá mexendo demais, Cadu. E a paciência Cadu, que... você tem bala na agulha para falar, que você também não foge. Falta elenco ao Atlético? Não acho. Acho que pode faltar algumas peças em algumas posições, sendo que nenhum elenco no Brasil tem peças em todas as posições de qualidade. Então, a gente não vai ser preciosista de achar que só porque falta uma ou outra posição, dizer, não tem elenco. Não é por aí. Agora, a paciência com o Michel foi pequena, né? Porque o próprio Richarlison já jogou mal num número de vezes muito maior do que o Michel e continua tendo chance. Para mim, o Júnior César é mais jogador, merece ser titular. Já dizia isso, independentemente dos episódios da quarta-feira, já vem defendendo o Júnior César, dono da camisa 6, há mais tempo. E sobre o Leandro Donizete, ele faz muito mais falta do que muita gente imaginava. Eu entendo. E o Cuca está incoerente, porque se ele dá chance para o Richarlison, tinha que dar essa segunda chance para o Michel. E parar, preservar um pouco o Luan. E eu entendo o seguinte, a gente vê o Michel em campo, e se ele não brilha no jogo, se ele não arrebenta no jogo, é claramente falta de confiança dele. Ele pega na bola, a torcida, meu Deus do céu, vai sair alguma coisa errada ali. Então ele falta um pouco de confiança. Ele foi bem no jogo da Libertadores. E a questão do Richarlison foi o jogo mais muito difícil importante dele. Então isso é o que eu acho que o Cuca tem que se remeter. Ele foi muito bem numa decisão de Libertadores, né? Segurou a história por ali. Então ele tem essa condição. Por que a mesma confiança que se dá ao Richarlison não pode ser dada ao Michel? E outra se fosse para dar mais confiança para alguém, tinha que ser para o Michel, que é mais novo, tá começando. O cara jogou mal 3 vezes, já não tem mais chance. O Richarlison jogou mal 200 e tem chance. A insistência com o Richarlison pelo lado esquerdo é porque o Fernandinho não vem ocupando espaço por ali e ele acredita muito naquela explosão física do Richarlison. Então, o Júnior César é mais jogador, principalmente. Agora fica correndo errado, jogar pela esquerda ali. Tem que correr certo. Exclusivo, hein? Marcelo Oliveira concedeu entrevista para o nosso repórter Ricardo Feller na Toca da Raposa 2. E nesta primeira parte, ele fala sobre a liderança do campeonato, como administrar um elenco com tantas opções e a ansiedade pelo título. Fala aí o técnico do pão de queijo atômico aí. Vem, Marcelo. Líder do Brasileirão, time sensação do Brasil, segundo semestre, será? Quem vai comentar ou afirmar isso pra gente é o técnico Marcelo Oliveira, que é o maestro dessa equipe. Tudo bem, Marcelo? Obrigado por falar com a gente, viu? Um prazer falar com vocês, falar um pouquinho do nosso trabalho, do futebol de uma forma geral. Os olhares estão voltados para o Cruzeiro. São olhares merecidos, Marcelo? Eu creio que sim. Não é um time talvez encantador, mas é um time muito comprometido, é uma equipe que compete muito, que cria muitas oportunidades, né, durante os jogos, por isso tem um melhor ataque. E, naturalmente, como um time que foi formado esse ano, a maioria dos jogadores chegaram esse ano, é um time que ainda necessita de ajustes. Em algum momento a gente deixou de ganhar ou deixou de decidir. E alguns pontinhos ainda fizeram falta. Bom, você tem Luan, que aliás está machucado, se recuperando. Aí você tem Vinícius Araújo, tem Borges, tem William, tem Martinus, tem Dagoberto. São muitos atacantes de qualidade. Como é que faz para montar esse time, Marcelo? Porque tem que escolher 2 ou 3, né? Não é fácil, né? Porque todos ficam com a expectativa de jogar. E esse é um exercício diário de conscientização, né? De que se formar grupo para tentar conquistar título, é necessário ter jogadores de qualidade semelhante. Então, em algum momento, um desses jogadores vai ficar fora até da concentração. Mas ele não é menos importante do que aquele que está jogando. Para o torcedor que é apaixonado, o Cruzeiro está no caminho certo rumo ao título. Mas aqui dentro da Toca, como é que trabalha essa ansiedade e trabalha o jogo a jogo?
A ansiedade faz parte, né, do jogo. Ela não pode ser exagerada. E para que você minimize a ansiedade é só trabalhando muito, se preparando muito para os jogos. O time vem de 2 vitórias pelo Brasileiro fora de casa, Ponte Preta, Bahia. O time está aprendendo a jogar fora do Mineirão também? O aproveitamento no Mineirão é extraordinário, né? Precisávamos de melhorar fora de casa para almejarmos algo maior. E felizmente conseguimos mais uma vitória fora, aumentou o nosso percentual, já passou de 50%. A gente precisa trabalhar dentro disso aí e às vezes não é fácil, né? Os adversários também usam o fator casa, mas o Cruzeiro está sabendo lidar com isso muito bem. Muito bem, hein? Marcelo Oliveira, que é primo do Tony Ramos, né? Bem piludinho também. Olha aqui. Ô Dimara, aliás, parabéns, viu, Marcelo? Você está fazendo um trabalho excepcional aí no pão de queijo atômico aí. Ô Dimara, olha esse time reserva do Cruzeiro aqui. Aliás, quem me passou esse time reserva aqui, montou para mim, não que eu não saiba, mas para valorizar o trabalho, nosso grande repórter Diogo Ramalho, que também, por sua vez, é primo do Tony Ramos, também que é bem piludinho. Rafael, Mike, Léo, Paulão Caveirão e Everton. Souza, Henrique, Elber e Martinúcio. Anselmo Ramon e Vinícius Araújo. E aí eu estou esquecendo o Luca aqui. Claro. Olha esse time reserva. Então, quer dizer, a gente falava da questão do elenco, da importância num campeonato como é o de pontos corridos, e normalmente o time que é campeão, ele é campeão porque tem um elenco muito grande, porque essas variações, o atleta machuca, suspensão, outros entram e não fazem a diferença. Alisson, né? Guerreiro. Um monte de jogadores. O próprio né? William, se você considerar que o Dagobert deve entrar no lugar dele. Também reserva. E o Henrique também, que está aí como reserva, hoje é o cara que está como titular e vem tendo uma função, está se recuperando no futebol, e é isso que a gente espera do Henrique também, porque ele é um grande jogador também, né? E olha que interessante, a gente falava Você da questão... manteria Henrique, Vinícius e Lucas Silva? Não, eu acho que ali é o Newton. Mesmo. O Newton é o companheiro do Lucas Silva para este momento. O que não quer dizer que o Henrique não vai ganhar essa vaga e não vai ter essa história. Agora, a gente falava das dificuldades do Atlético até com as laterais e de várias equipes brasileiras com as laterais. E o Cruzeiro tem reservas nas laterais à altura de quem está jogando como titular. É uma questão de momento, de história, para você ver que é uma posição extremamente difícil. Você tem os jogadores com a movimentação do Dagoberto e do Martinus, que são banco hoje, que seriam titulares em qualquer equipe brasileira, pela movimentação, pela forma de jogar, pelo diferencial de jogadores que eles são. Então, eu acho que é um grupo que está amadurecendo. Quando o Feller fala da questão de estar melhorando jogando fora de casa também, é realmente o tempo que se é dado a um grupo e essa regularidade. Por que o Cruzeiro aposta tanto no Campeonato Brasileiro, nessa conquista, na forma como é? Porque o Cruzeiro está se tornando uma equipe regular. Não quer dizer que o tempo inteiro ele seja bom, nem que o tempo inteiro ele tenha dificuldades. Ele está se mostrando regular e até nos mesmos jogos. Coisa que o Cruzeiro alternava, primeiro e segundo tempo, ele está conseguindo manter no mesmo jogo. Isso está fazendo a diferença. O Brasil, a gente não vê no Cruzeiro também ninguém se rebelando. Você não vê um atleta, porque eu quero ser titular, porque o fulano é titular. Ninguém se rebelou. Ou seja, existe um controle técnico e existe um controle também de gestão de pessoas também, que é muito difícil. Num time que você tem 22 jogadores, 25 jogadores, com amplas condições de serem titulares, você ainda tem que manter a ordem, né, dentro de uma casa como essa. É um negócio realmente para enaltecer. Claro, méritos ao Marcelo, a diretoria, toda a comissão técnica, porque isso é um trabalho que não é feito por uma única pessoa. Apesar de que Marcelo é aquele que comanda esse grupo, que comanda essa engrenagem. E aí um detalhe, eu até entendo que o Martinus tem sido pouco utilizado, merecia mais oportunidades em alguns jogos e acabou não entrando. Mas hoje, isso acabou no futebol também. 11 titulares, essa concepção. E outra coisa, hoje o cara ser campeão fazendo parte do grupo, isso é um baita currículo. Antigamente não, o cara, eu quero jogar, tá? Vai jogar num Criciúma, que às vezes vai correr o risco de cair, ou fazer parte do grupo do Cruzeiro, que é um grupo que tá brigando pelo título. O cara hoje, ele é mais profissional, ele tem mais consciência com relação a isso. Ele sabe fazer parte de um grupo que pode ser campeão, pode abrir muitas portas para ele. Cadu Donel, eu preciso ouvi-lo sobre essa questão do Cruzeiro, sobre os dois times. Nós temos o titular, a gente mostrou esse time reserva, esse elenco grande, esse controle que o Cruzeiro tem hoje. Esse time que o Diogo montou é muito bom, mas alguns detalhes a gente pode pensar. Por exemplo, ele não colocou nem o Borges, nem o Dagoberto, ou seja, ele está considerando esses dois como titulares. Nesse sentido, então, dava para acrescentar o William e o Ricardo Goulart nesse time ainda. Porque se o Borges entrar, o Ricardo Goulart tem que sair.
né? Porque não dá para encaixar todo mundo. Então o Cruzeiro realmente tem muitos jogadores, acho o melhor elenco do Brasil em termos de quantidade, melhor que o do Inter, por exemplo, que é muito badalado. É muito bom mesmo, tem ali uma certa semelhança, mas eu ainda prefiro o do Cruzeiro. Então, é um diferencial dessa equipe. E outro diferencial, a gente vê que nesse primeiro turno, quem foi o destaque do Cruzeiro? A gente pode ponderar uns 3, 4 nomes, assim, não teve um cara tão absoluto, assim. É a força do coletivo, é a força do grupo e é a força do Marcelo. Né? Muito questionado, mas quando não tem um destaque tão claro assim, normalmente fica mais evidente que o treinador é muito bom. Já a gente volta para falar do Cruzeiro, porque agora vamos falar do Galo. Já que a gente citou aqui, né, a escalação, o Atlético que joga amanhã contra o Vitória, os problemas nas laterais, o Richarlison comentou as vaias da torcida após o empate contra o Fluminense, e você vê aqui nos Donos da Bola. Roda aí. Uma atuação para ser apagada. Richarlison foi muito criticado no empate contra o Fluminense. Falhou no segundo gol da equipe carioca. Saiu o segundo. Rainer, que golaço! Resultado, saiu de campo vaiado. A minha trajetória no futebol, ela sempre foi marcada por isso, né? E eu não preciso falar o porquê, vocês sabem. Não gosto nem de voltar no assunto. E aqui no Atlético não tem sido diferente. A corda vai arrebentar sempre para o lado mais fraco, né? Mas eu sempre tranquilo. Eu sou sabedor daquilo que eu fiz, daquilo que eu faço, daquilo que eu posso fazer. Antes do treino, Cuca se reuniu com o Richarlison. 10 minutos de conversa. É o apoio do treinador para mudar a fase do lateral, que não é nada boa. Conversa entre treinador e jogador, num teor tranquilo, muito mais de amizade do que para qualquer outra coisa. Claro que a cobrança veio, mas muito mais para saber da confiança que ele tem em mim do que para qualquer outra coisa. E para dar a volta por cima, nada melhor que o apoio da torcida. Eu não tenho que pedir ou falar alguma coisa, é que eles possam continuar tendo a confiança que eles sempre tiveram no meu trabalho. A reciprocidade ela é a mesma, e que se hoje para eles, por alguma parte, eu não tenho rendido aquilo que eles acham que tem que ser do rendimento de um atleta, pode ter certeza que a cada dia eu vou tentar melhorar para agradá-los, como eu sempre fiz. Brasil, você acredita nessa reviravolta do Richarlison com a camisa do Galo? Você acha que ele pode ser aquele Richarlison de outrora, né, que todo mundo dizia, poxa, esse cara realmente joga muito? E aí? É difícil, é muito difícil, principalmente se o torcedor não estiver do lado dele. Mas o Richarlison é um cara extremamente lúcido. A fala dele é uma fala equilibrada e mostra o seguinte, ele não é aquele cara, e isso ele tem como virtude. Não, porque eu tô jogando. Não, eu vou melhorar, vou batalhar, vou procurar corrigir, vou procurar corresponder. Isso é muito legal. Mesmo que seja na teoria, às vezes ele acaba pecando pelo excesso. O que o Richarlison precisa é ter um pouco mais de calma. Às vezes ele é imprudente, faz muitas faltas, está entrando muito de primeira, a bola está muito nervosa no pé do Richarlison. Ele tem que ter um pouco mais de calma, porque a força física dele é um diferencial. Poucos atletas têm 2 pulmões com tanta vitalidade igual ele, né? Sensacional essa, né? Parece que tem até 2 pulmões, mas ele tem essa virtude física, essa facilidade. Acredito sim, ele já passou por tantas dificuldades, São Paulo, Atlético, que ele pode ser muito útil ainda. Agora, se vai conseguir, isso é outra história. Dimara, o Richarlison é o Leandro Guerreiro do Atlético, que é um cara dedicado, extremamente profissional, não se mete em confusão, se dá bem com todo mundo, leva o profissionalismo do futebol na acepção da palavra, mas a torcida não engole, assim como o Guerreiro lá no Cruzeiro? Olha, eu acho que ele é muito consciente, ele sabe perfeitamente que o futebol que ele jogou no São Paulo, que fez dele o Richarlison, ele nunca apresentou no Atlético. Em nenhum momento. Lampejo, né? Ele teve históricos, alguns jogos, alguns momentos, mas aquela continuidade do Richarlison do São Paulo, o Atlético nunca viu. Mas, ao mesmo tempo, ele foi extremamente importante para o Atlético na Libertadores. Mas ele sabe também que futebol é muito rápido, é muito imediatista. O que aconteceu há 2 meses, ninguém está lembrando mais. Foi ele que comandou a festa lá no trio elétrico, subiu lá na Praça
17 e a torcida toda ouviu, aplaudiu e falou, olha, né, você faz parte desse grupo, mas é a mesma torcida que está vaiando agora, porque é o momento mesmo, é isso que o torcedor foi feito dessa forma. É passional. E o jogador que tem essa maturidade sabe perfeitamente disso, por isso que vaidade não cabe. Quando a gente falou agora mesmo da questão do Cruzeiro, também é a questão da vaidade sendo dominada. E no caso do Atlético também. Você acredita na reviravolta na carreira dele? Eu acredito que ele pode voltar no a ter... Galo? Acho que ele pode voltar a ter momentos interessantes no Atlético, como ele teve. Destacando sempre o seguinte, ele nunca foi no Atlético a regularidade do jogador bom que ele foi no São Paulo. Mas ter as histórias, o jogo, o momento, isso ele pode recuperar. Muito bem, daqui a pouco a gente volta para falar do Galo. Eu quero mostrar para você, torcedor do Cruzeiro agora, sobre uma matéria, um encontro ocorrido na Toca da Raposa 1. A nossa equipe de reportagem registrou um encontro, aliás, bem interessante, né? O Douglas, ídolo do Cruzeiro na década de 80, conheceu nesta manhã o garoto Lucas Silva, que por sua vez estava dizendo, principalmente, segundo o Júnior Brasil aqui na própria Rádio Itatiaia, que queria conhecer o Douglas. E aí esse encontro aconteceu hoje pela manhã e os donos da bola com exclusividade mostram para você. Acompanhe. Boa tarde, Everton. Estamos aqui na Toquinha para um encontro especial. Um encontro de gerações. Um volante que brilhou no Cruzeiro nas décadas de 80 e 90. O outro brilha no time atual. E por coincidência, os dois começaram aqui na Toquinha. É isso aí, Douglas, prazer em te ver. Douglas, como que é você voltar aqui à Toquinha? Bate aquela saudade? Bate a saudade, claro, né? É uma vida, né, dentro do Cruzeiro. E eu fico muito satisfeito de estar aqui hoje, né? Conhecendo o Lucas, que realmente eles falam que tem uma semelhança, né, de como eu jogava. Eu fico satisfeito que ele é muito bom jogador e eu tenho torcido muito por ele. Agora, Lucas, que moral, hein? Como que é ser comparado com um jogador que brilhou no Cruzeiro aí no passado? Cara, me sinto uma honra muito grande de ser comparado com o Douglas. Muitos amigos, familiares comparam com ele. E só de ser comparado, cara, porque ele foi um ídolo aqui no Cruzeiro. Os 2 gols contra o Vasco, é ali, vai deslanchar de vez? Depois daqueles 2 gols, já me senti bastante confiante. Nesse último jogo contra o Bahia, já me senti bem à vontade dentro de campo, me saindo um pouco mais pro jogo, mais solto. Ô Douglas, você acha que o Lucas aí tem um potencial para chegar na seleção, igual você chegou? Eu acho que sim, ele falta agora, né, da sequência de jogo, né, precisa, como ele está indo muito bem, o Marcelo, que é meu amigo também e é conhecedor de futebol, vai ver o potencial dele e se ele tiver sequência, eu acho que tem chance, sim. Douglas, você tem acompanhado esse time, você acha que dá para ganhar o tri do brasileiro? Eu espero que sim, está um pouco cedo ainda, mas tem que permanecer, né, do jeito que ele está, primeiro, entre os primeiros, não distanciar, ou se puder manter a distância dos outros em primeiro. É muito difícil, mas o Cruzeiro tem um elenco bom. Sai um jogador, entra outro e tem mantido o mesmo ritmo. Isso aí já é uma pergunta bem difícil a ser respondida agora, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Sem dúvida, se a gente continuar assim nessa sequência muito boa, com jogos equilibrados, principalmente fazendo o dever dentro de casa, eu acho que a gente vai estar bem próximo desse título. Tá aí, o encontro do presente e do passado cruzeirense. É com você, meu grande amigo Everton. Grande Lu, parabéns pelo encontro aí. Muito obrigado ao Douglas, que atendeu prontamente o convite. Aliás, ele veio por uma causa nobre, né, Brasil? Eu gostaria que você dissesse o que o Douglas veio fazer em Belo Horizonte. Sim, ele inclusive antecipou a viagem para poder participar dessa matéria aí. Douglas, a gente mandou um abraço para ele. Quero mandar também um abraço para o Arthur Moraes, que ele também foi um dos primeiros a lembrar dessa semelhança. E para mim, tem sim, o Douglas tinha característica, jogava com a meia abaixo. E o Douglas vai estar entregando amanhã uma prótese que ele batalhou para conseguir para um menino. Então, uma causa mais do que nobre. Amanhã ele vai fazer essa divulgação, parece que vai ser na Toca. Então, muito legal. O Douglas, um cara consciente do papel como ídolo, vestiu camisa de seleção brasileira. Até o Milton Naves lembrava uma vez o Zagallo cornetando ele num pré-olímpico, ele jogando e ele acertou um belo chute, fez um golaço na gaveta. E aí o Lucas Zagallo falou, você vai ter que me engolir. Vai ter que me engolir.
começou nessa história do vai ter que me engolir. Então, 2 jogadores que batem bem na bola. O Douglas, ao lado também do Ademir, outro que a gente lembra muito. Ele fez uma história, o torcedor tem muita saudade e parecem sim outra virtude e característica. Os dois de cabeça em pé. Clássicos, são aqueles jogadores de clássicos. cabeça baixa e com um bom passe. Por isso parece. Você viu a imagem, aquela imagem do Douglas entrando camisa vermelha, na toca de camisa vermelha, fisicamente, lembra muito o Lucas Silva. Não, foi muito boa a sacada do Júnior e do Arthur. Eu lembrava do Douglas, sabia que parecia no estilo de jogo, mas sinceramente não sabia que parecia tanto fisicamente mesmo. Fisicamente muito. Tipo o Douglas, igualzinho. O do Douglas é um pouquinho branco, né, Douglas? O tempo passa, o tempo Não, mas voa. aquela imagem ali, essa que você citou, pra mim foi impressionante. Olha dele chegando na toca, o Douglas andando na toca. O Douglas das antigas vermelha. lá, na hora que ele tá saindo, parece que da sala de imprensa, né, Edmar? Onde que era antigamente, na Toca 1. Mas muito legal, muito legal. Não é Edmar, não que você falou. Parabéns pela... Não, da sala de imprensa, assim, quando eu fui assessora de imprensa do Cruzeiro, ainda era na Toca 1. Ô, Edmar, me diz uma coisa, a gente já emendando, já mostramos aí o encontro do Lucas Silva com o Douglas, mas já emendando para falar desse Cruzeiro e Flamengo domingo no Mineirão. Casa cheia e o mesmo Flamengo que tirou, eu acho que o Flamengo vai pagar caro, mas enfim, é outra história. O que você acha, Edmar? Eu acho que esse time do Cruzeiro, e nas mãos do Marcelo, ele não vai ter tanto aquela coisa, eu quero mudar tudo porque eu estou enfrentando o Flamengo que me tirou da Copa do Brasil. Eu acho que o Cruzeiro não está pensando nisso. O Cruzeiro está pensando em pontuar mais e aumentar a sua pontuação em relação aos outros na busca pelo Campeonato Brasileiro. O foco do Cruzeiro é o Campeonato Brasileiro. Eu sei que magoou essa história de ter ficado fora da Copa do Brasil, mas o Cruzeiro reagiu muito bem, se recuperou muito rápido, coisa que é muito difícil para uma equipe que sabia que tinha condições de conquistar aquele título e que tinha sido eliminado por uma equipe que tecnicamente é inferior. O Cruzeiro tem essa consciência, mas recuperou muito rápido. Então, eu acho que esse jogo vai mostrar que é o Cruzeiro disputando o título brasileiro. E é isso também que eu espero. E acho que o Marcelo tem essa consciência e os jogadores também. É um time que vai jogar com o Flamengo como o líder do Campeonato Brasileiro. Você acha, Cadu, e nada que de revanche. O Flamengo vem com a mesma pegada da Copa do Brasil ou não? Não vem com a mesma pegada. Ele não tem aquela pegada, Ele né? vem com a mesma força, preservando alguns jogadores. Exatamente. E a gente tem que lembrar que mesmo na Copa do Brasil, no Mineirão, na primeira partida, o Cruzeiro dominou amplamente o jogo. Ficou só 2-1, a gente falou 1000 vezes aqui que o placar não refletiu o que aconteceu em campo, que ficou barato para o Flamengo. Então, mesmo na Copa do Brasil, o domínio do Cruzeiro, pelo menos no Mineirão, já foi grande. Agora, eu tô com o Edmar, eu acho que o fato de ser contra o Flamengo, a equipe que eliminou o Cruzeiro, pode dar, assim, uma gotinha a mais de motivação, um detalhezinho bem pequeno, porque no fundo, o mais importante vai ser o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro vai entrar psicologicamente muito pensando no seguinte: vamos fechar esse primeiro turno com a maior vantagem possível do primeiro. Porque o Cruzeiro já pensava em lutar pelo título, já sabia que tinha condição, já pensava que poderia estar em primeiro. Mas eu acho que todo mundo ficou um pouco surpreso desse salto aí de 4 pontos nas últimas rodadas. Botafogo deu uma caída, o Grêmio perdeu para o Goiás. Então, essa surpresa, acho que o Marcelo vai querer aproveitar. Sabe, aumentar para 6, para 7, contar com o empate de alguém, alguma derrota e fechar o primeiro turno psicologicamente com a maior vantagem possível. E aí, Brasil? O torcedor vai ser determinante, o torcedor que vai lotar o Mineirão, tem que dar todo apoio, gritar, incentivar, até para o Mano Menezes, se ele não conhece a torcida do Cruzeiro, conhecer a torcida do Cruzeiro. Olha o torcedor agitando 90 minutos, tem que ir, olha, se puder, mais de 40 mil, porque o Cruzeiro agora chegou num momento que a gente já viu isso aí historicamente em várias campanhas de Cruzeiro, de Atlético. O momento agora é do torcedor abraçar o clube, abraçar o time, seguir adiante, porque o título é uma realidade. E fechar com essa vitória. Essa vitória é determinante, porque vai dar uma pontuação tranquila para depois o Cruzeiro, fazendo o dever de casa. E aí um empate, mais uma vitória, o Cruzeiro obtém esse título. Muito bem. Cadu, você quer falar? Não, tem muita gente falando que quem termina em primeiro no primeiro turno não é campeão. Na verdade, os números mostram o contrário. Só 3 vezes. Exatamente. Em 10 campeonatos de pontos corridos, só 3 vezes isso não aconteceu. Então, nem acho que é um grande passo, mas é porque está rolando informação errada. Não é bem assim. E tem que valorizar essa conquista do Cruzeiro, não adianta. O Cruzeiro ganhou o quê? Tem gente que vira e fala, pô, é campeão simbólico, é uma campanha que o referenda a ser campeão brasileiro. Os números do Cruzeiro são expressivos, é um time ofensivo. Então, uma coisa, parece que quando você elogia o Cruzeiro, você desmerece o Atlético. Pelo amor de Deus, não.
Estamos falando de algo real, algo palpável. O Cruzeiro hoje tem a melhor campanha e não é porque achou essa melhor campanha, ataque no primeiro turno, melhor né? que isso. E melhor que isso. ataque no primeiro turno. O Cruzeiro turno, teve o quê? 4 derrotas na temporada, foi isso? 4. 3 no Brasileiro, mas aquela o Mineirão não perdeu. 4 na temporada, Fluminense, né? Grêmio. Se o Cruzeiro, na pior das hipóteses, repetir a mesma campanha do turno, isso é óbvio, ele é campeão. E melhor que isso, é que 3 adversários diretos do Cruzeiro jogam com o Cruzeiro no Mineirão, exatamente onde o Cruzeiro é favorito e aí está invicto. Botafogo, Grêmio e Atlético Paranaense. Esses jogos são aqui. Então, se não acontecer nenhuma tragédia, se a arbitragem, né, o santo apito não entrar... E tem que passar por cima dos erros da arbitragem também, tá? Tem que passar, e o mas grupo não dá tá para preparado esquecer, pra isso. Brasil. Não dá, tem que cobrar, mas aqui o grupo, a gente lembra aqui demais, aqui não dá para comparar, mas o Cruzeiro de 2003 passou por cima de todos os erros. É claro que aquilo é diferente, aquele time, aquele momento, aquela qualidade, mas se você quer ser campeão, você tem que estar preparado para na hora que um juiz vai te minar, vai fazer algo errado, o jogador entender, não entrar na pilha, não se perder, não comprometer um trabalho. Então, isso é importante. Tem que passar por cima e tem condição de passar. E lembrando ao torcedor que a campanha de 2013, 10 anos depois, é superior à campanha de 2003. Isso acho que pode servir, inclusive, como motivação para o pão de queijo atômico. Intervalo rápido e a gente volta em 2 minutos. Daqui a pouco também vamos girar os abraços aqui na Hora Social. Até já.